Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que chegamos à lição número 4 da nossa revista Palavra e Vida, onde no quarto trimestre estamos trabalhando o tema Vencendo as Adversidades. Essa lição foi escrita pela nossa irmã Lina Silvana de Abreu Xavier de Oliveira. Ela é bacharel em Educação Religiosa pela IBE, em Pedagogia e Fonoaudiologia, redatora da revista Aprendendo, da editora Convicção. Ela é membro da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, São Gonçalo. O tema é o seguinte: Josué, quando a adversidade é decepção. O texto base está no livro de Josué, capítulo 9, do versículo 3 ao 5. Para podermos falar um pouco desse tema, é necessário falarmos sobre duas palavras e o seu significado. O significado adversidade e decepção. O que é adversidade? Infortúnio ou desgraça, falta de sorte, aborrecimento, algo que incomoda, desvantajoso, particularidade ou natureza do que é adverso, contrário ou desfavorável. O que é decepção? Sentimento de desgosto, de mágoa ou desalento, sensação de tristeza, circunstâncias emocional de melancolia, ausência de alegria, desapontamento que causado por uma circunstância imprevista. Entendemos o que é adversidade, entendemos o que é decepção. E o texto a seguir vai nos dizer, vai nos mostrar o que Josué passou, o que ele sentiu. Esse texto está em Josué capítulo 9, do versículo 3 ao 5. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram efeus, ouviram falar que Josué tinha feito com os de Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Pegaram comidas e carregaram os seus jumentos com sacos velhos e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas e vestiram roupas bem gastas e levaram para comer pão seco e bolorinho. Antes de entrarmos no tema, antes de entrarmos na lição, vamos entender um pouco sobre o nome de Josué. Vamos entender por que Moisés trocou o seu nome. O nome Josué também é chamado de Oséias. Está registrado em Número capítulo 13, versículo 8, e Números também capítulo 4, 14, versículo 6. Diz o seguinte: Josué significa Joshua no hebraico, e Yoshua ou Yeshua significa Javé salva, Javé salvação. Yoshua na transliteração para o grego e na forma latina Jesus. Josué era chamado originalmente de Oséias, que significava salvação. Entretanto, seu nome fora mudado por Moisés. O nome Josué significa, então, irmãos, Javé é a salvação. Em vez de ser Oséias, salvação, ele aponta para Jesus como salvação. Aponta como Deus para a salvação. Isso é muito importante, porque toda a honra e toda a glória pertence a Deus. A biografia de Josué. No cânon hebraico, o livro de Josué é o primeiro rolo dos livros dos profetas. Quem era Josué? Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas no Egito, uns 40 anos até o Monte Sinai. Depois da morte de Moisés, Josué liderou o povo de Israel na conquista da terra de Canaã, a terra prometida. A narrativa bíblica deixa claro que Josué foi um dos maiores estrategistas da história da humanidade, tendo liderado o povo de Israel num conflito com cerca de 30 cidades da terra de Canaã, durante a campanha militar de invasão do seu povo. Nota-se a inteligência pela estratégia de guerra, vendo como comandava o número de exército, obedecendo a Deus que lhe mandou fazer juízo contra o povo de Canaã. A história de Josué começa lá atrás,
quando ele foi escolhido por Moisés, sendo um dos 12 espias. Moisés enviou dali 12 espias da terra onde ele estava, após a saída do Egito, após a travessia do Mar Vermelho. Ele elegeu 12 homens, 12 valentes homens, para espiar a terra. E durante 40 dias eles caminharam e observaram a terra. Esse relato está em Número capítulo 13, do versículo 1 ao 26. Os relatos, quando voltaram, para poder trazer o relatório a todo o arraial, os 12 voltaram. Porém, 10 tinha uma fala em seu coração. O relato dos 10 espias foi tão assustador à nação que para eles era preferível voltar a ser escravo do que lutar e vencer gigantes. O que os 10 disseram foi o seguinte: que a terra era boa, que tudo que plantava dava, os cachos de uvas eram enormes e era muito bonito, só que ali havia gigantes, homens que dominavam a terra, e ao ver deles eram como formigas. E também tinha homens que matavam, sacrificavam o humano. Então a morte estava presente naquele povo. E eles ficaram amedrontados com aquilo tudo e passaram isso para o arraial. As pessoas ouvindo aquele relato tão depressivo, um relato tão pessimista, ficaram com medo e desejaram voltar para a escravidão. Porém, no meio daqueles 12, havia 2 homens, Josué e Caleb, que também eram espias, e eles disseram que realmente tinha essas adversidades, realmente tinha gigantes, realmente tinha grandes adversidades para transpor. Mas, no entanto, Deus já tinha lhes dado aquela terra. Como diz aqui, Josué e Caleb vieram com uma conclusão favorável, estabeleceram o critério que prevaleceu na vida de toda uma geração. Está registrado em Números, capítulo 14, versículos 5 a 10. Muitas vezes, irmãos, quando a adversidade surge à nossa frente, às vezes bate aquele medo, bate aquele receio. Mas como Josué e Caleb foram favoráveis, lembre que você não está sozinho, que Deus está ao seu lado, que Deus está pelejando por você e com você. Continuando, as batalhas que Josué enfrentou. Batalhas contra os amalequitas. Está em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16. Essa batalha é quando Moisés pede para que ele lute. E Josué entra com essa batalha para vencer. E ele começa a lutar. E o tempo vai passando. E Moisés lá em cima está olhando e com os seus braços estendidos em direção aos guerreiros que estavam lá embaixo lutando com os amalequitas. De repente, os seus braços começam a pesar. E estava do seu lado Arão e Num, aonde esses homens colocam Moisés sentado e põem um reforço para os seus braços, ou seja, eles abraçam os braços de Moisés e mantêm ele firme. Porque foi observado que quando os braços de Moisés estavam estendidos, Israel vencia. Mas quando os braços de Moisés abaixavam, Israel perdia. Então, foi visto isso. E Moisés ficou naquela posição até ter êxito na batalha. A conquista de Jericó. Tudo começou na vida de Josué. Foi a primeira batalha dele como líder. Foi a batalha na conquista de Jericó. Mas antes disso, Deus tinha trabalhado já no sobrenatural. Que para atravessar até chegar a Jericó, eles precisavam atravessar um rio. Precisava transpor um rio. E o rio estava cheio. Então quando Deus falou com ele, vá, não tema, siga em frente. Quando os sacerdotes que iam na frente com a arca do concerto pisaram na água, as águas do rio se fenderam e ficaram represadas de um lado.
Ela não abriu como o Mar Vermelho em dois, ela ficou represada e formando um paredão de água, e o povo passou a seco. O povo de Jericó já ficou assustado ao ver que eles transporam aquele rio em pés secos. No entanto, a ordem era para conquistar. E foi enviado uma ordem para eles poderem se render. Eles não se renderam. E Josué, com o seu povo, teve êxito nessa batalha também. E mais à frente, havia a cidade de Ai, aonde Josué também teria que destruí-lo, teria que conquistá-lo. E a ordem era a seguinte, irmãos. A ordem era a seguinte, que quando ele chegasse na cidade, naquela cidade próxima a ele, aquele povo próximo, eles teriam que destruir todos que estavam naquela cidade. Mas aqueles que estavam longe não precisavam. Eles chegavam e poderiam fazer uma aliança. Mas aquele povo próximo, aquele povo todo de Canaã, deveria ser destruído. E a cidade de Ai era próxima. Porém, devido a um acontecimento de das pessoas da cidade estar desobedecendo, ter feito algo errado, custou-lhe a vitória. Feito o reparo, resolveu aquela situação onde Acã foi morto por desobedecer às ordens de Deus dadas a Josué. Josué conquista a cidade de Ai. E chega o ponto seguinte, no capítulo 9, onde os Gibeonitas ouviram falar das conquistas de Josué na liderança na cidade de Jericó e na cidade de Ai. Ele teve medo. O que eles fizeram? Planejaram, fizeram um plano. Vamos enganar Josué e seu povo. Então eles disfarçaram como andarilhos de uma terra distante. Pegaram sacos velhos, colocaram pão velho, colocou odres velhos, colocaram vinho e sandálias gastas, vestidos gastos, e fingiram estar andando no deserto por vários tempos, para poder simular a distância da terra distante. Josué, tomado por um ímpeto de resolver aquela situação, não questionou e não levou a Deus. Ele não chegou a Deus e apresentou aquela situação. Ele foi enganado, fechou uma aliança, e depois que fechou a aliança, não poderia voltar atrás. Passou 3 dias, e Josué foi para conquistar a cidade de Gibeonitas, e chegou lá e deparou com a questão que ele foi enganado. Decorrendo do texto do livro de Josué, veremos várias narrativas, e uma delas, no capítulo 10, é falar a derrota dos amorreus, onde Deus usou novamente o seu sobrenatural, enviando pedras de gelo, granizo, e também o sol parou. Esses relatos, irmãos, estão no livro de Josué. É um livro fascinante, é um livro muito legal para ler, um livro muito bom para estudar. Passamos para o tema da lição. Isso foi só um apanhado sobre Josué, quem era Josué, onde Josué estava e quem trabalhou e como Josué agiu nessa situação. Passando para o tema da lição, vamos ver aqui o primeiro ponto, aproveitando todas as oportunidades para aprender. Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés e todas as instruções que ele recebia de Deus. Um ponto importante é que Josué foi treinado. Ele foi treinado por Moisés para ser líder. As oportunidades que nós surgimos, onde nós temos a oportunidade de sermos treinados para ser líder, devemos aproveitar. O interessante nisso também, que Moisés se colocou à disposição de discipular, de ensinar o seu sucessor. Devemos treinar os nossos sucessores. Devemos aprender a ensinar aquelas pessoas que irão nos suceder. Aprendemos aqui também, Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Paciência é uma das virtudes de um líder, e Moisés pôde ensinar a Josué a paciência e a mansidão.
Paciência é muito importante. E Josué, no capítulo 9, não teve a paciência e teve que aprender com o seu erro e a sua decepção, o ensinou a ser paciente. Mansidão. A pessoa mansa é aquela pessoa que vai ouvindo, escuta todo, escuta um todo, não parte de uma situação. Para sermos líderes, temos que aprender a ser paciente e ter mansidão. Josué recebeu autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e ordenou conforme o Senhor havia falado. Aprendemos aqui também que a sucessão deve ser colocada diante do povo. As pessoas têm que ver, têm que mostrar, tem que ser visível essa transposição de autoridade. Essa transição deve ser feita diante do povo. Moisés fez isso, trouxe ao povo e mostrou a Josué. Neste ponto, aprendemos todas as oportunidades que nós devemos ter e não podemos desperdiçar. Ponto 2. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. A adversidade nos segue. A adversidade às vezes toma uma forma daquilo que nós mais tememos. E a adversidade tem a capacidade e a impetulância de nos trazermos ficar triste e desconfiarmos de nós mesmos. Mas, quando nós confiamos em Deus, somos mais vitoriosos. Como diz aqui, ser acompanhado por Deus durante toda a missão lhe daria confiança suficiente para continuar a grande conquista. Em Josué capítulo 9, do versículo 9, diz que ele o elegeu, ele escolheu. Josué não ficou livre das provações diárias. Outro ponto importante é que mesmo tendo a total confiança em Deus, sabendo que Ele está conosco, não nos livre das provações diárias. As provações surgem para testar os nossos limites, para testar até quando vai a nossa confiança e em que nós estamos confiando. Ele obedecia a cada orientação de Deus que lhe dava, e isso lhe trazia vitória. Obedecer a Deus, irmãos, muitas vezes requer renúncia de nós. Quando nós obedecemos a Deus, renunciamos o nosso intelecto. Muitas vezes renunciamos o natural, porque ele passa a agir sobre o sobrenatural. Às vezes foge da nossa compreensão humana. Confiar em Deus nos traz essa renúncia do eu lógico. Isso é muito importante para podermos aprender a confiarmos e termos segurança. As nações que viviam ao redor de Israel deveriam ser destruídas totalmente. Isso foi uma das regras que Deus colocou para Josué. Que todas as nações que estavam em volta deveriam ser destruídas. Está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 ao 17. Por que eles deveriam ser destruídos? Porque Deus havia dado Israel como juiz sobre a vida deles. Porque eles pecaram e se distanciaram de Deus. E Deus já não queria mais, não teriam mais o contato com este povo. Ponto 3 da revista. Desviar o olhar de Deus conduz a ele. Havia uma regra diferente para as nações que viviam longe de Israel. Ou seja, havia uma regra que era para aquelas nações que viviam perto e aquelas nações que viviam longe. As nações que viviam perto, elas deveriam ser todas destruídas, como juízo de Deus na vida deles. E as nações que eram longe, como falei anteriormente, eles poderiam fazer uma aliança e eles não serviriam como escravos na batalha. Eles teriam sua nação, teriam seus costumes, porém, no momento de batalha, Israel convocaria-os para poder lutar ao seu lado. Ou eles, em uma batalha, convocariam Israel para poder ajudá-lo na peleja. Os moradores de Gibeão
com medo de que poderia acontecer, montaram uma encenação para enganar Josué e seu povo. Está relato em Josué capítulo 9, versículo 3 ao 3. Josué acabou fazendo aliança com seu inimigo, achando que estava tomando a melhor decisão. Como falamos anteriormente, quando às vezes achamos que sabemos alguma coisa, ou temos convicção e não levamos diante de Deus aquela causa, somos propensos a errar e somos propensos a desviar o nosso olhar de Deus. E quando nós desviamos, nós tiramos da mão de Deus a confiança que foi colocada e colocamos a confiança em nós mesmos. E muitas vezes é o erro. Estamos fadados ao erro. Josué mostra isso, que ele confiou no que ele viu, confiou nas palavras daquele homem, confiou naquilo que era visível e não consultou a Deus. E teve a sua cota de decepção. Quarto ponto: as armadilhas para nos decepcionar. O interessante dessa lição é que ela vai pontuar o que pode nos trazer armadilha para nos decepcionar. Para nos decepcionar. Primeiro, a falta de tempo para Deus. Essa armadilha podemos nos decepcionar, porque temos tempo para tudo. Há tempo para podermos curtir nossos amigos, nossos familiares, ficarmos à toa, passearmos, e muitas vezes falta tempo para Deus. Essa faltar tempo para Deus, eu gosto de pensar da seguinte forma: tempo ele é 24 horas para todo mundo, o tempo é igual para todo mundo. Porque algumas pessoas têm tempo para Deus e outros não têm tempo para Deus. Eu gosto de pensar não em questão de tempo, mas questão de prioridade. Muitas vezes eu priorizo aquilo que me dá prazer, aquilo que me traz uma recompensa imediata. E não invisto tempo, não priorizo tempo em falar com Deus aonde Ele vai trabalhar e alegrar a nossa alma. Uma armadilha para nos decepcionar também é o celular no lugar da Bíblia. Sabemos que a tecnologia é muito boa, ela nos traz muito recurso. E eu não sou contra, não estou pregando contra o celular e contra a tecnologia, sou favorável, porque estamos falando em meio à questão dessa pandemia, através desse canal de tecnologia, onde você pode acessar com o seu celular, com o seu PC, ou com o seu bem você entender, com o seu meio de comunicação. Porém, é deixar que isso ocupe o lugar da Bíblia. Muitas vezes, uma notificação, as redes sociais, ocupa o lugar da leitura bíblica. E se não falarmos com Deus, e se não lermos a Bíblia, como Deus irá falar conosco? É pensar rapidamente assim: o canal da nossa vida com Ele está fechado. Eu não falo com Ele. Eu não escuto Ele falando comigo pela Bíblia. Como que Deus vai trabalhar? Isso é a armadilha, a decepção. A televisão no lugar da oração. A oração é outro pilar da nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos abrindo um canal direto com o Pai, aonde colocamos nossas queixas, colocamos nossas felicidades, colocamos a nossa vida e o nosso coração quebrantado. A oração, ele vai mais além do que palavras. A oração, ele é uma comunhão com o Pai. E a televisão muitas vezes ocupa esse espaço, porque se você observar alguns seriados, alguns filmes, eles passam 50 minutos, 2 horas, 3 horas, e quando você percebe, o dia passou, as horas passou, e você não priorizou o tempo para Deus. Os métodos ilícitos para conquistar poucos empregos e dinheiro. Isso são armadilhas. Muitas vezes, esse jeitinho brasileiro, que tanto me irrita, faz parte da vida de muitos irmãos. Faz parte da nossa vida. E isso
é também uma armadilha para a decepção. Observamos que hoje, domingo, quando estamos falando de eleição, muitas pessoas têm seus votos comprados. Muitas pessoas prestaram alguma atividade, algum trabalho remunerado por algum candidato e não irá votar nele. Isso são métodos ilícitos. Quando você quando você fura a fila de alguém, quando você ultrapassa o sinal vermelho, métodos ilícitos, que são armadilhas para nos decepcionar. A falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Isso também é uma armadilha para a decepção. Quando falta o compromisso, quando falta a palavra de amar, de respeitar aquela família que Deus colocou, quando falta aquele compromisso de ensinar, de educar os filhos na palavra de Deus e na cidadania, você está faltando, está tendo uma armadilha para ser decepcionado. Quando você falta com a família o compromisso de trazer aquilo que ela precisa e necessita, e você é omisso, você também está cavando uma armadilha para a sua decepção. A substituição da comunhão na congregação. Nesse meio de pandemia, em meio à pandemia, em meio a questões que estamos vivendo, muitas pessoas têm abandonado, muitas pessoas estão deixando as suas congregações, muitas pessoas estão falando, ficar em casa é melhor. Às vezes ele vai para um lado, vai para o outro, e quando chega o domingo, a quarta-feira, ou um dia das atividades na igreja, ele não pode ir para não poder ficar infectado. Irmãos, põe a mão na cabeça, põe a mão na consciência, para que isso não seja uma armadilha para você decepcionar. Porque muitas vezes, quando você se afasta da comunhão, os irmãos não sabem o que você está passando. Você começa a ser bombardeado e as adversidades que surgem em sua vida podem querer te tragar, porque você não está compartilhando, porque você não está em comunhão com os seus irmãos. As orientações do mundo, em detrimento às orientações dos líderes de Deus. Muitas pessoas procuram aconselhamento, muitas pessoas procuram coaches, muitas pessoas procuram conselhos de amigos do trabalho, procuram muitas vezes outras pessoas que não podem lhe dar aconselhamento espiritual e negligenciam os pastores, os líderes, pessoas que estão orando por você, que conhecem, que diante de Deus irão interceder e Deus vai nos mostrar para poder resolver da melhor forma. A falta de paciência para esperar o tempo de Deus. Muitas vezes são armadilhas na nossa vida porque antecipamos, somos muitos prontos a fazer, a agir, somos muitos imediatistas, queremos tudo aquilo para aquele momento e não esperamos o tempo de Deus. Confiar é exagerado em nós mesmos. Muitas pessoas têm dois pontos. Às vezes confiam demais em si e às vezes confiam de menos. A confiança exagerada que está falando aqui, que nós não podemos ter, pode ser uma armadilha. Josué confiou no que estava vendo, confiou no seu currículo, confiou no sobrenatural que Deus já tinha agido lá atrás, e baseado naquilo, ele foi se enchendo e deixou ser enganado por gibeonitas. Possamos aprender com essa lição, possamos aprender com esses pontos aqui, que o excesso pode nos levar ao fracasso. Para pensarmos e agir, temos duas perguntas. Quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? O que tem enganado o seu coração ao ponto de fazer pecar? Que essa reflexão possa estar no seu coração. Quais são os gigantes que estão tendo poder para te desviar do Senhor? E o que tem enganado o seu coração ao ponto de fazer pecar? Pecado é quando você afasta de Deus. Pecado quando você para de fazer o que Deus quer, e Deus colocou no seu coração para fazer aquilo que você quer, para fazer aquilo que você está no seu coração. Isso é pecado. Porque quando eu aproximo de mim, eu me distancio de Deus.
quando eu aproximo de Deus, eu me distancio de mim. Que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, irmãos. Que essa lição possa trazer uma reflexão para a sua mente, para o seu coração. Eu quero orar neste momento e após a oração encerro essa transmissão. Senhor Deus Pai, muito obrigado por este momento que nós passamos aqui com nossos irmãos. Que essas palavras, Pai amado, proferidas, Senhor, por mim, possam ser apenas, Pai amado, uma comunicação. Que essas palavras possam ter sido feitas diretamente de Ti sobre o Teu trono, para o coração dos meus amigos e dos meus irmãos. Peço, Pai querido, que os fortaleça. Peço, Pai amado, que os ajude. É assim, Senhor, que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amados, fique com Deus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abraço, fique com Deus. Tchau.